Salve, camaradas! Eu sou Marcelo Mocarrá e hoje nós vamos conversar sobre as candidaturas de Vera Lúcia, do PSTU, e de Sofia Manzano, do PCB, à presidência da República. Gente, Sofia Manzano é a candidata pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, é o partido brasileiro mais antigo em vigência no Brasil. Existe desde meados dos anos 20, da década de 1920, e Sofia Manzano traz como vice um sindicalista, um trabalhador de luta do movimento operário, do movimento sindical, que é o sindicalista Antônio Alves. Já a Vera Lúcia, do PSTU, que foi também candidata à presidência da República pelo PSTU em 2018 e volta novamente como candidata. Ela é uma mulher negra, nordestina, do estado de Pernambuco, e atualmente ela vem morando em São Paulo, né, onde ela vem projetando desde 2018 uma certa visibilidade nacional, uma candidatura à presidência pelas vias da esquerda revolucionária e socialista. Inclusive o PSTU, ele diz revolucionário socialista em imagens, né, a bandeira do partido, e vê as palavras revolucionário e socialista. É um partido criado na década de 1990 de comunistas brasileiros, socialistas brasileiros, querendo algo mais e sem se encaixar, né, nas correntes revolucionárias, nas correntes socialistas, nos grupos e partidos socialistas que existiam naquela época. E a candidata à vice-presidência na chapa de Vera Lúcia seria uma indígena do Maranhão, que é a indígena Raquel Tremembé, que é da etnia Tremembé. Ambas as candidaturas, a gente lendo os programas de governo, vendo entrevistas na TV de Sofia Manzano, do PCB, e de Vera Lúcia, do PSTU, elas vão se dizer candidaturas revolucionárias, candidaturas que pretendem enfrentar a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, e pretendem também enfrentar o imperialismo, né, o Império Americano. Eu gostaria de destacar 3 pontos, né, de tantos pontos desses programas de governo que nós podemos encontrar tanto nos programas de governo, né, no texto, como em falas das duas candidatas, né, Vera Lúcia e Sofia Manzano, em suas entrevistas na TV. O primeiro ponto é a redução da jornada de trabalho, né, de 40 horas semanais para 30 horas, e, portanto, também a jornada diária com 30 horas semanais ficaria em 6 horas por dia. E hoje a educação é um grande problema, né, para a juventude, não só por a gente não ter, por exemplo, um sistema público de saúde, de educação que proporcione vagas para todas e todos estudarem, mas principalmente porque as mudanças que foram feitas no mercado de trabalho têm levado a juventude a ficar extenuada de tanto trabalhar e não ter tempo para estudar, né? Então, é uma precarização muito grande na própria educação por falta de tempo. Por isso, a principal proposta que nós temos hoje para o nosso governo é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Esse ponto está tanto no programa de governo de uma como da outra. Reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, é preciso revogar todas as leis contra a classe trabalhadora, é preciso expropriar 100 maiores empresas desse país, é preciso fazer reforma agrária sem indenização do latifúndio, é preciso não pagar a dívida pública para ter um plano de obras que, ao mesmo tempo que gere os empregos para a classe trabalhadora, satisfaça as necessidades mais prementes da nossa classe, como saúde, educação, transporte, moradia, saneamento básico. Porque o enfrentamento à burguesia brasileira, ao imperialismo, exige uma redução gigante, um combate total mesmo, que é o que um partido revolucionário deve propor no desemprego. Então, para que todo mundo tenha emprego, Sofia Manzano e Vera Lúcia
propõe, reduzindo a jornada para 30 horas semanais, aquelas 10 horas semanais que os trabalhadores executam, aqueles desempregados vão executar. E somado a isso, elas pretendem também zerar o déficit habitacional, de modo que a construção civil viria a gerar muitos empregos, porque as milhões e milhões e milhares de casas para as pessoas que estão pagando aluguel, tirando da boca, que não podem nem se alimentar direito, pessoas em situação de barraco e de rua, todo mundo vindo a ter, né, a sua residência, a sua casa própria, né, doada pelo governo, nós teríamos milhões e milhares de trabalhadores aí ociosos, desempregados, subdesempregados, trabalhando na construção civil e recebendo, no mínimo, o salário mínimo, né, com todos os seus direitos, né? Mas, pessoal, embora nos programas de governo das duas eu tenha encontrado uma certa semelhança quando elas falam de reduzir para 30 horas semanais a jornada de trabalho, ainda poucos dias atrás eu encontrei aí na TV uma entrevista de Vera Lúcia, do PSTU, dizendo o seguinte, que vai reduzir a jornada para 30 horas, vai ficar em 30 horas desde que ela consiga empregar todos os brasileiros desempregados ou subempregados ou na informalidade. Porque se ela reduzindo para 30 horas ainda não conseguir efetivar o combate, não conseguir zerar a taxa de desemprego no Brasil, ela reduz para 5 horas, para 4 horas, ela vai reduzindo até que todos os trabalhadores brasileiros possam trabalhar para que assim eles possam se sustentar e sustentar as suas famílias, possam se alimentar, possam comer, possam viver realmente, minimamente, de forma digna. Já a Sofia Manzano, do PSTU, gente, se ela fez uma fala forte como essas, né, de possivelmente ainda reduzir de 30 horas semanais para menos, como forma de zerar o desemprego no Brasil, essa fala eu ainda não encontrei, né? Mas, de todo modo, uma redução para 30 horas semanais, 6 horas por dia, é algo realmente significa realmente um enfrentamento aos interesses da burguesia brasileira e do imperialismo norte-americano que comanda o governo do Brasil. O segundo ponto, gente, que elas também defendem em comum e que eu quero destacar, as duas prometem educação superior, ensino superior 100% público e com acesso livre, né? Com o fim do vestibular, as universidades brasileiras sendo apenas públicas, isso significa que universidade particular nós não teríamos mais. A gente sabe que essas universidades particulares, né, os grandes conglomerados, as grandes empresas de educação privada no Brasil lucram milhões e milhões, elas devolvem muito pouco à sociedade brasileira. A gente vê que as pesquisas, vacina, tecnologia, tudo é universidade pública. A universidade privada, ela fica ali restrita, na maioria das vezes, ao nível da graduação, tem uma série de problemas cruciais e o maior deles, com certeza, é que a população brasileira tira da boca, tem extrema dificuldade de pagar. Se o país arrecada tantos impostos, se o nosso país é tão rico, duas candidaturas revolucionárias que vão ter 100% do ensino superior brasileiro público e com acesso livre, né, à universidade, com o fim do vestibular. E por fim, gente, um terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o que diz respeito à dívida interna brasileira, a nossa famigerada dívida pública. Há uma pequena diferença, sim, ou talvez signifique uma grande diferença, a partir do que está citado, por exemplo, no texto escrito dos programas de governo das duas candidatas. No caso de Vera Lúcia, do PSTU, por exemplo, gente, Vera diz o seguinte: nós propomos virar o jogo, suspender o pagamento da dívida pública aos bancos. Inclusive, essa fala dela, suspensão imediata do pagamento da dívida pública, né, ou dos juros da dívida pública. Ela vai pegar esse dinheiro e vai
investir totalmente na construção civil para que se construa para a classe trabalhadora todas as casas que eles precisam para morar, para sobreviver, para existir, as casas, as escolas, as creches, os hospitais, tudo com esse dinheiro, né? Ela explica para que ela vai parar de pagar o Bolsa Banqueiro, que é para realmente dar dignidade ao trabalhador brasileiro. E Sofia Manzano também propõe um certo enfrentamento, né, a esse absurdo pagamento de juros. Mas as palavras que eu encontrei no plano de governo dela foi a seguinte: reestruturação da dívida interna. Reestruturar a dívida interna a partir da criação de uma comissão especial para analisar todo o processo de constituição da dívida, bem como suspensão do pagamento dos juros pelos períodos em que estiver sendo realizada a investigação. Por esse texto, vocês estão vendo que ela não diz que vai fazer uma suspensão do pagamento da dívida pública, né? Uma suspensão assim, parar de pagar a dívida pública, não mais pagar e fazer outras coisas. Não, o que ela está dizendo é que ela vai parar de pagar a dívida pública enquanto uma certa comissão especial de análise dessa dívida estiver atuando, estiver acontecendo. Isso me dá a impressão de que depois da auditoria, alguma coisa esse governo socialista do PCB talvez ficasse pagando aos banqueiros. Ao final dessa análise, né, dessa auditoria da dívida, será se os auditores fiscais dissessem que ela, presidente, teria que pagar mais alguma coisa aos banqueiros, ela iria pagar? Eu coloco essa questão porque Maria Lúcia Fatorelli, que é uma servidora aposentada da Receita Federal, ela era auditora fiscal da Receita Federal, se aposentou, mas é uma grande militante brasileira em prol, né, de se fazer uma auditoria cidadã da nossa dívida pública. Existe em falas de Fatorelli no YouTube, por exemplo, importantes entrevistas que ela dá à imprensa. Ela diz, por exemplo, que essa dívida já foi pagada dezenas de vezes. Se já foi pagada dezenas de vezes, mais até do que uma suspensão imediata do pagamento dessa dívida para nunca mais se pagar. Até, inclusive, acho que esses banqueiros deveriam devolver ao povo brasileiro tudo o que foi tirado de assalto, né? Então, gente, o porquê desse vídeo? Porque, infelizmente, desde a redemocratização em 1985, em todas as eleições, só cresce assustadoramente o número de brasileiros que vão às urnas votar em branco, votar nulo, ou que ficam em casa e não vão votar. Porque o que eles querem, esses trabalhadores que sofrem os piores horrores nesse país, eles querem o que eles estavam querendo bastante nos anos mais próximos de 1964, ali a partir de 1960, 61, 62. Eles querem a revolução brasileira, a grande transformação, a grande libertação da nossa classe trabalhadora, né? E os nossos políticos não executam essa grande transformação. Então eles ficam amargurados, deprimidos, que nem queria no segundo turno PT ou PSDB, e agora PT e Bolsonaro nem querem o PT porque não realizou essa grande transformação em 13 anos e nem Bolsonaro porque também não realizou essa grande transformação. Mas esses trabalhadores brasileiros são desinformados e não conhecem, nunca ouviram falar dessas candidaturas. Acredita que não há candidatos prometendo essa transformação e que tem uma caminhada com a classe trabalhadora de luta nos sindicatos, nos partidos socialistas, nos movimentos populares, né, junto ao povo de periferia. E o PSTU e o PCB, eles têm esse histórico. Há mais chances para nós trabalhadores de a gente ver uma transformação, né, desse quilate, né, se votando em Sofia Manzano ou em Vera do PSTU. Então é isso, pessoal. Essa foi a discussão proposta por mim para o nosso encontro hoje. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Peço que não esqueçam de curtir, de compartilhar, de divulgar com os colegas de vocês, com os amigos, com os parentes, de vocês se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, e tocar o sininho para vocês receberem as notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Um abraço a todos e saudações revolucionárias!